capítulo que é um capítulo muito importante, muito básico. O Maimônides, ele vai trazer que a gente falou que Deus é o Criador, ele é o Criador de tudo, tudo somente existe porque ele criou, ele é a única existência, a única verdade absoluta. Vem o Maimônides e fala que no parágrafo 6, ele fala assim: o conhecimento disso, que há um Criador e que ele é o Criador de tudo, é uma mitzvah, um preceito positivo, como está escrito: Anohi Hashem Elokecha, eu sou o seu Deus. Então aquele primeiro dos 10 mandamentos, na verdade, é um preceito. É o preceito de saber que Deus existe. Note bem a linguagem exata do Maimônides. Quando ele fala o conhecimento, saber isso é uma mitzvah positiva. E toda pessoa que imagina que há um outro Deus fora esse, ele está cometendo um pecado, né? Ele está fazendo uma mitzvah, um preceito de não fazer, negativo, como está escrito: não terás outros deuses. E ele nega o princípio básico e maior, que tudo depende dele. Então, a gente sabe que essa é a primeira mitzvah, daqui depende tudo. E a segunda também depende tudo dela, né? Porque você sabe que existe um Deus e você sabe que existe só um Deus, não há outros deuses. Eu quero te dar um conhecimento de algo muito interessante que diz o livro Kuzari, que eu acho que é muito importante nós estudarmos. O Kuzari faz uma pergunta fantástica. Quando nós começamos a ler o Maimônides, nós falamos: Deus é o Criador de absolutamente tudo o que há, tudo o que existe, seja a nível físico, a nível espiritual, a nível conceitual e assim por diante. Então, se é assim, por que Deus não se apresenta como: eu sou o teu Deus, que criei o universo e tudo que há nele? Nos 10 mandamentos, você se lembra como é que está escrito? Está escrito assim: eu sou o seu Deus, que te tirei da terra do Egito, onde você era escravo, e etc. O que é maior, a criação do universo ou a saída do Egito? Óbvio que a criação do universo e tudo que há. O próprio Maimônides começa as alahot dele, as leis dele, explicando isso. Então, por que vem Deus e ele fala que eu sou teu Deus, que te tirei do Egito? Muito interessante. O Kuzari, ele dá pra gente um ensinamento fantástico. O motivo é que é claro que Deus é o Criador de tudo, mas quem estava lá para ver? Então, uma pessoa que tem cabeça, uma pessoa que utiliza bem o cérebro dela, ela vai chegar inevitavelmente a esse conhecimento. Porém, muitas pessoas, para algumas pessoas, talvez de um nível intelectual um pouquinho mais limitado, elas vão ter um pouco de dificuldade. Então, como é que elas podem chegar a Deus? Então, vem Deus e ele, alguns momentos da história, ele se revelou. Momentos muito pontuais, muito definidos e propositadamente assim, porque se Deus ele ficasse se revelando o tempo todo nesse mundo, esse mundo perderia o motivo de existir, porque não haveria mais o livre-arbítrio, seja o livre-arbítrio de saber que Deus existe, mesmo quando ele está completamente oculto, e certamente o livre-arbítrio de cumprir ou não os seus preceitos. Então Deus, ele, de qualquer forma, ele faz essa revelação para que as pessoas, todas as pessoas que existem na face da Terra, de todas as raças, credos, gêneros e etc., possam chegar ao conhecimento de que há um Deus. Então, o que ele fala? Eu sou o seu Deus que te tirei do Egito. Aí você para, calma aí, vamos pensar sobre essa saída do Egito. A saída do Egito, ela não é somente, tá? Quando o povo de Israel
tecnicamente estava dentro do Egito, agora estou 2 passos fora. É todo o processo da saída do Egito. Quando a gente pensa nesse processo, como foi a saída do Egito? Para começar, a gente teve 10 pragas completamente milagrosas. Todas as águas virarem sangue, as rãs, enfim, da gente falar tudo o que aconteceu, 10 pragas, e essas 10 pragas somente atingirem os egípcios, não atingirem o povo judeu que estava dentro, as pessoas estavam do lado. Vou dar um exemplo para você. Todas as águas viraram sangue, mas para os judeus não, elas eram água. Você fala, mas como é que os egípcios ficaram uma semana sem beber? Não dá, a pessoa vai morrer. Então eles perceberam que quando os judeus bebiam, eles bebiam água. Então o que o egípcio falava? Vamos beber junto. Então eles pegavam um jarro grande, bebiam juntos. O egípcio bebia sangue, o judeu bebia água. A única forma dele ter água era comprando do judeu. O hebreu, ele tinha que vender para aquilo não se tornar sangue. Eu estou dando um exemplo de 20 mil, de cada detalhe que aconteceu nas pragas. Nas pragas, Deus ele fez uma intervenção completamente sobrenatural no mundo, de forma que estava claríssimo a todos que existe um Deus. O próprio faraó, que no começo, quando vem Moshe e fala, quem te mandou? Ele fala, foi Deus, Hashem, o tetragrama. Ele me mandou, falou, olha, nunca ouvi falar dele não. O que você está inventando? Esse mesmo faraó é aquele que entende e ele fala, quem é como você, Deus? Quem tem a sua força? Quem tem o seu poder? Esse era o objetivo de Deus na saída do Egito. Só para ficar claro, a gente falou das pragas, depois a gente tem a abertura do mar. Está escrito que na abertura do mar, não só o mar se abriu, e se abriu de uma forma milagrosa, se abriu em 12 caminhos, e aconteceram 10 milagres dentro do mar. Está escrito que as pessoas mais simples, uma serva, teve um nível de profecia maior do que o profeta Ezequiel naquela saída, na abertura do mar. Então Deus ele fez isso propositadamente, para que o povo judeu e, na verdade, todos os povos pudessem ter o conhecimento de que há um Deus. E quando a pessoa tem esse conhecimento, vamos ver o que aconteceu com o povo judeu. Ele faz questão de quê? De contar isso para os seus filhos. Imagina só uma pessoa ver Deus. Imagina só uma pessoa, tá? Vamos fazer um exercício. Uma pessoa, ela vai num senhor idoso, e esse senhor idoso, ele entra lá na casa dele, esse senhor idoso fala, senta por favor, anota e não mostra para ninguém. Ele te dá 6 números. Falou, agora vai, usa esses 6 números, você já sabe aonde, na Mega Sena. E essa pessoa vai, ela joga na Mega Sena, ganha 25 milhões de reais. Ele fala, uau, como esse senhor sabia disso? O senhor fala, ele desaparece. Ele nunca mais aparece. Vai na casa dele, você vê os sinais que tinha um senhor, mas não vê mais nada. Teu filho te pergunta, mãe, pai, como você conseguiu ganhar 25 milhões de reais? O seu trabalho não te dá isso. Fala, cara, eu ganhei na Mega Sena, mas foi sorte? Não. Foi um senhor que me deu os números. O pai nunca mentiria. Ele falou, olha meu filho, se fosse assim, ele falou, olha, eu entrei na lotérica, botei qualquer número e ganhei. Mas se a história do senhor fosse verdadeira, ele com certeza ia contar para o filho. Fala, meu filho, foi isso que aconteceu, eu não estou mentindo para você. Com todas as diferenças, o povo judeu faz questão de, depois de ter passado a saída do Egito, depois de ter o mar se abrindo, recebendo o maná dos céus, recebendo a Torá numa revelação divina, ele faz questão de passar para o seu filho e mais. Ele fala, meu filho, eu vi isso, eu nunca mentiria para você. É muito importante que você conte isso para o seu filho. E
e o seu filho para o seu filho. Veja bem, o povo todo conta essa história, até hoje. Seja a história da saída do Egito, seja a história da entrega da Torá. Então, além de tudo que a gente vai aprender a nível de que Deus é o Criador do universo, a gente tem uma tradição que vai sendo passada de geração a geração. Tem pessoas que têm árvores de famílias que eles contam como era contado exatamente isso. Por exemplo, como era contada a saída do Egito na festa de Pêssar, na Páscoa judaica. E essas gerações vão há mais de 1000 anos, que tem contado como é que era isso. O Maimônides faz questão de contar quem são os sábios que vieram antes dele, geração a geração a geração. Então, a gente vê aqui que Deus, ele é o Criador do universo, e a gente tem a mitzvah de saber que ele existe, mas quando ele vai se revelar para o ser humano, ele fala: olha, eu vou facilitar o seu trabalho. Antes de você saber que Deus é o Criador de tudo, eu vou te falar, lembra da saída do Egito e tudo que está representado por lá. E aí você vai saber que eu existo, e essa é a primeira mitzvah. Esse é o primeiro princípio. Com isso você vai começar o seu trabalho com relação ao seu Deus. Tá? Então a gente completou um pouquinho o que o Maimônides quis trazer aqui. Tá? Então ele trouxe aqui duas mitzvot: a mitzvah de saber que Deus existe, e a mitzvah de saber que não há outro Deus, não assumir que há outro Deus que não seja ele mesmo. E é isso, o Maimônides, ele fala, esse Deus, ele é um e não é dois, e não mais do que dois, ele é somente um, diz o Maimônides. E não há humanidade como a unidade, a unicidade dele. E ele também não é um que tem várias divisões dentro dele. E ele também não é como um corpo que tem várias divisões. O Maimônides, ele na continuação, ele fala assim: esse Deus, ele não tem corpo, ele não tem forma corpórea, por alguns motivos. Um motivo que tudo que tem corpo, tudo que é material, ele tem começo, meio e fim. Seja a nível de tempo, seja a nível de espaço, seja a nível de sensação, de sentimento, tudo tem limite. Deus, ele criou a criação toda, então ele não está limitado. E veja que interessante, o Maimônides traz uma prova, ele traz uma prova da Torá, que a Torá fala que Hashem Elokeichem, Hashem, o seu Deus, ele é o Deus nos céus e acima dos céus, e na terra e o que está abaixo da terra. E aí vem o Maimônides e fala: se fosse um corpo não tem como estar em dois lugares ao mesmo tempo. Uma prova assim interessante, tão simples, de um versículo que está na Torá. Deus é o teu Deus que está nos céus e está na terra. Não é que uma vez ele está no céu, uma vez ele está na terra. Não faz o menor sentido. Tá? Então, se ele fosse corpo, ele não tem como estar, nem nada que tem corpo consegue estar nos céus e na terra ao mesmo tempo. Agora, nós trouxemos que Deus é um. A gente também trouxe que ele é indivisível. Vamos tentar entender isso. Isso tem a ver com a primeira aula. Eu vou voltar, não vou voltar à primeira aula, vou só trazer o conceito aqui. Se Deus, ele é o Criador do universo, e o universo todo está dentro de Deus, então não pode existir mais de um. Tá? Não é que um criou metade do universo, outro criou outro universo. Não faz o menor sentido. Tá? A nível lógico, não faz o menor sentido. E tudo então vem de Deus. Então Deus é indivisível. A gente está chegando até em algo maior aqui. A gente está entendendo que Deus, ele é um, não há outro. E de alguma forma, agora que eu estou entendendo que Deus, ele é o Criador de tudo, eu começo a entender que ele não é um super-homem, não é algo como um humano, mas com super mega poderes. Não.
a gente agora começa a chegar num nível mais profundo de entendimento. O entendimento de que a existência e as características de Deus não tem nada a ver com as humanas. E esse é o próximo passo que o Maimônides quer dar pra gente. Olha só, ele fala assim, então a gente entende que Deus, ele não tem corpo. A gente já entendeu que Deus é um, não há outra força que não ele. A gente entende que Deus não é corpo. Aí ele fala, mas tem pessoas que vão ler a Torá e elas vão ter uma falsa impressão. Por quê? Porque na Torá está escrito assim. Vem uma mãe e fala, então, o que é isso que está escrito na Torá, por exemplo, embaixo das suas pernas? Tá? Quando está escrito sobre o trono divino da revelação de Deus para Moshe, no segundo livro da Torá. Ou que as tábuas foram escritas pelos dedos, eles são uma obra do dedo de Deus, que nem aquele de Teresópolis, tá? O dedo de Deus. Ou que na Torá fala sobre o braço de Deus, que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte. Há expressões como os olhos de Deus, enfim, um monte de expressões assim. Então por que está escrito assim? Vem o Maimônides e fala claramente, tudo isso está escrito de uma forma humana, de acordo com o que um humano consegue entender, porque os humanos somente conseguem entender os conceitos de corpo, e então existe uma regra que ela aparece na Torá oral. Deus utiliza uma linguagem humana quando ele vai falar com a gente. Então não é para entender a Torá em muitas partes de uma forma literal. Quando está escrito que Deus tirou o povo de Israel do Egito com mão forte, ele foi antes em que academia para ficar com a mão forte? Quando ele levantou para ficar com os músculos bons para agora poder tirar o povo de Israel? Todo mundo entende que isso é uma metáfora, uma alegoria, que um ser humano, para fazer isso, ele tem que estar muito forte, porque o faraó e os egípcios eram a maior potência da época, então era necessário um rei muito forte. Então Deus, ele se revela para a gente dessa forma. Mas é óbvio que isso é uma expressão humana. Não entenda as metáforas, as alegorias literalmente, porque senão você vai acabar pensando que existe um Deus que ele tem corpo. Não é assim de forma alguma. A gente já entendeu, tudo que tem corpo é completamente limitado. O que tem corpo está dentro do universo. O universo não pode estar dentro de um corpo. E a gente falou que Deus é o criador do universo. Então não faz o menor sentido. Um corpo, ele não pode estar em vários lugares. Um corpo não pode estar agora na minha aula e também está no Brasil vendo quem está assistindo a minha aula. Deus é que pode fazer isso completamente. Tá? Então a gente vê que Deus não tem corpo, não tem nenhuma limitação, e a gente começa a entender que a Torá fala de forma metafórica. Não somente com relação às expressões de corpo, a gente vai ver outras coisas que são importantes da gente entender. Ele fala das características. Quando Deus, ele se revela como forte, aquele que faz a guerra, ou as expressões do Talmud, que ele aparece como aquele que está comandando as orações, e assim por diante. Tudo isso são metáforas para o ser humano que tem um intelecto limitado. A gente não consegue falar sobre Deus. Mesmo quando Moshe, vem o Maimônides e fala assim, o que foi que Moshe pediu para Deus, eu quero tentar te entender, eu quero entender o máximo sobre você. Então ele fala assim, me mostra a sua honra. Assim fala Moshe para Deus. O que Deus responde? Ele quis pedir para Deus conhecer a verdadeira existência de Deus num nível que, da mesma forma, quando eu vejo uma pessoa, está claro que essa pessoa, ela existe e ela está na minha frente. Moshe pediu a mesma coisa de Deus. Deus, eu quero que isso fique super claro na minha frente. Então foi isso que Deus, esse foi o pedido de Moshe para Deus.
E Deus, nesse sentido, respondeu para Moshe que Moshe Rabbeinu foi a pessoa que chegou num nível de fé, de conhecimento de Deus mais próximo, porque ele, em relação aos profetas, a gente ainda vai estudar isso, foi aquele que não, a barreira entre ele e Deus era a mais tênue que existia. Se chama Aspaklaria Meira. É como se fosse um vidro só separando Moshe de Deus. Então, o Moshe, o que ele mais estava preocupado era entender cada vez mais e mais sobre Deus, entender a existência dele. Agora é interessante entender que Deus revela para Moshe chega a um nível que nenhum ser humano até hoje alcançou. E ainda assim, esse conhecimento é limitado. Porque mesmo Moshe, que chega num nível espiritual, intelectual também, elevadíssimo. Ele é o profeta que a comunicação de Deus com ele é a mais elevada possível. Ainda assim, ele tem limitações humanas. Mesmo de acordo com a Kabbalah, que fala que Moshe chegou a algum nível, em alguns aspectos de anjo, tá? Porque a gente vê, por exemplo, que ele sobe no Monte Sinai, ele não come, ele não bebe, ele não dorme 40 dias e 40 noites. Ele mesmo fala isso. Então, mesmo que ele chega a um desprendimento do seu corpo da matéria, ainda assim, o conhecimento que ele pode ter de Deus nesse mundo é incompleto. Por isso Deus, ele fala, todo ser humano, Lo irani Adam vahai, um ser humano não tem como me ver e estar vivo. Não significa que uma pessoa que vê Deus, ela vai morrer. Significa que a pessoa não tem como uma pessoa em vida ver Deus. Calma aí. Aí você vai falar, mas e depois dessa vida? Alguém vê Deus? Não no sentido de visão, no sentido de entendimento. Quando a pessoa ela não tem mais as limitações do corpo, quando ela funciona somente como alma, a revelação é muito maior. Eu vou explicar. Nesse mundo, nós temos corpo e alma, e Deus está oculto. Então aqui a gente tem duas coisas que dificultam. A primeira é que Deus está oculto. Ele se ocultou nesse mundo para ter livre-arbítrio nesse mundo. Número 1. Ele está, mas ele está oculto. Você pode ver no livro de Dvarim, no 5º livro, que Deus fala, eu vou ocultar no ocultamento, ele usa 2 vezes a expressão, eu vou ocultar a minha face. Se alguém vai ocultar a sua face é porque ele está, mas ele está oculto. É como uma criança de 1 ano e meio, quando você brinca, você bota um lençol em cima, na mente dela ainda, você desapareceu, de repente você aparece, uau, e ela ri. Porque na mente dela ela não consegue entender que você está atrás, você estava, você não estava. Para a gente existe um pouco desse jogo, Deus está oculto. A segunda coisa é que nesse mundo a gente está limitado pelo corpo, pelo entendimento intelectual que a gente pode ter. E o intelecto humano é limitado. É limitado porque a gente não consegue imaginar um ser que não tem as características que existe ao ser humano, um ser sem tempo, um ser que não ocupa, não está sob o vértice do espaço e assim por diante. Eu estou guardando algumas coisas que quero explicar numa aula sobre isso para que fique mais claro. Então, isso é o que acontece nesse mundo. O corpo não permite que a alma perceba completamente, além de que o próprio universo, nosso mundo, o mundo da ação, como diz a Kabbalah, Deus está oculto. Quando uma pessoa sai desse mundo, quando a pessoa morre, o que acontece? Ela não está mais habitando o mundo da ação, ela não está mais presa à matéria. E mais do que isso, ela chega num nível onde Deus já não está completamente oculto.
Por isso que uma pessoa quando morre não é só que agora ela não tem corpo para fazer os preceitos, mas está escrito que ela não tem mais livre-arbítrio, porque a presença de Deus está clara. Então o que ela consegue perceber? Ela já está agora num nível onde a presença de Deus não está oculta. 2, ela não tem mais as limitações do corpo. Como ela vai perceber Deus? Com a alma. E a alma, ela é completamente diferente do corpo, ela é espiritual, ela não envelhece, por exemplo. Então a percepção que a alma tem sobre Deus é infinitamente maior do que nós temos aqui. Então mesmo Moshe, que consegue chegar num nível muito alto do conhecimento de Deus, Deus fala para ele, não tem como um ser vivo me alcançar, me entender completamente. Isso é muito importante entender. Então a gente já está avançando mais um passo que é muito importante, que é entender que nada que se atribui aos humanos, ou mesmo ao universo, eu posso atribuir a Deus. Tá? Não tem nada a ver uma coisa com outra, e a gente então já chega a um segundo nível muito importante de aprofundamento.